Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. Juliana Rosa! Oi, tudo bom? Vem cá, você deve ter acompanhado, obviamente, o discurso do presidente Jair Bolsonaro. O mercado acompanhou o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Eu disse aqui um pouco mais cedo que ninguém vai colocar R$1 no Brasil por causa do discurso dele, nem vai tirar R$1 daqui do Brasil, mas sempre tem aquela expectativa de que um discurso como esse possa sinalizar para uma luz, para o fim do túnel ou coisa parecida, ou simplesmente deixar aquela coisa perdida, meio turva, uma economia de jet ski, né, que vai para lá, que vai para cá, e não aquela coisa de trilho de trem. Como o mercado recebeu esse discurso, a que conclusão você chegou, Juliana? Boa tarde. Tudo bem, Oineg? Boa tarde para a Débora. Olá. Boa tarde a todo mundo que ouve a gente. Você sabe que aquela coisa de sempre o risco é grande quando o Bolsonaro vai falar, e aí o fato dele não falar nada que se imaginava que poderia ser o pior cenário, o pessoal já respira aliviado. É inacreditável, né? Mas a reação é essa. Quando eu converso aqui com os analistas, a gente vê um certo alívio no discurso que poderia ter descambado para um lado que seria ruim para a gente. O risco ali era voltar com aquele discurso de atacar os países desenvolvidos, que falam mal do Brasil e que já desmataram demais e que por isso eles que paguem a conta da proteção ambiental e tal. Mas ele acabou fazendo um discurso para o investidor estrangeiro. Ele fez um discurso mostrando que o Brasil é um país que merece ter alvo de investimentos. Então, fez um discurso ali na maior parte do tempo, focando nas concessões de aeroportos, atração aí de investimentos para ferrovias, estradas e tal. Essa parte de concessões realmente está indo muito bem, a parte de saneamento. São projetos de longo prazo, claro que acabam sofrendo no sentido de investidor cobrar mais juro para poder investir no Brasil num ambiente de risco, mas esses projetos de longo prazo acabam sendo menos atingidos em termos de oportunidade de negócios. Agora, quando ele coloca ali, primeiro a questão ambiental destoa completamente da realidade e da imagem que o mundo tem do Brasil. A gente sabe que desde do início do governo, os dados de crescimento de desmatamento, da questão de incêndios na Amazônia são dramáticos. Então, foi um discurso que não condiz com a realidade. Como você falou, os investidores não vão por conta disso. Agora sim que o presidente falou, vou botar o dinheiro ali. Quando ele fala também sobre a questão da energia, né, da questão da energia limpa, é verdade que a gente realmente tem uma base de geração de energia que é limpa, mas o que ele não diz é que a partir de outubro os bancos, hoje a XP, por exemplo, Investimentos, divulgou que espera início de apagões por falta de capacidade energética. Tem a ver com a seca, mas tem a ver também com a má gestão econômica, pelo fato de que quando acabou o período das chuvas em março, o governo não admitiu que a situação era grave na geração de energia do país. E aí foi empurrando com a barriga, inclusive a conta de luz poderia ter subido menos se a gente não tivesse tido essa negação, assim como foi a negação da pandemia. Então, quando ele fala ali que também sente pelos mortos e tal, aí ele entra num discurso que ele mandou muito mal, que imagino que você já tenha falado aí, né, que é o fato dele ter defendido novamente tratamento precoce e falado que é contra o passaporte da vacina, aquela imagem vexatória, o Brasil párea internacional com o presidente brasileiro comendo pizza na calçada em Nova York porque não tomou a vacina e não pode entrar nos restaurantes, né? Quando ele fala também do auxílio emergencial, ele só fala do ano passado, né? Ele fala, demos $800 e tal para as pessoas. A gente ficou janeiro, fevereiro, março sem auxílio emergencial, o aumento da pobreza foi brutal e abril começou a pagar o auxílio emergencial com um valor que obviamente não é suficiente para ajudar a população
nessa situação de vulnerabilidade extrema. E, por último, a questão de Invistam no Brasil, que temos segurança. Ora, presidente que faz um discurso contra o resultado de urnas, contra a democracia, é um presidente que afasta investidores. Então não adianta ele falar que o Brasil é seguro quando é um presidente que atenta contra a democracia, contra as regras do jogo eleitoral. Então é aquela coisa, é um discurso que é um alívio do lado dos investidores, porque sempre pode sair uma bomba, cada vez que ele fala alguma coisa, e por outro lado um discurso que reforça a atitude negacionista do Brasil para lidar com a pandemia seguindo os protocolos científicos. Então, aquela coisa, não falou nada de novidade, mas também não vai, como você falou, com esse discurso, convencer o investidor que não é bobo a acreditar nesse mar de rosas que ele pintou aqui em relação ao Brasil. Economia com Juliana Rosa. A gente volta a conversar, hoje à noite no Jornal da Band. Transmissão simultânea aqui na Band News FM. E amanhã, com absoluta e total certeza, o Verde da Esperança, Juliana Rosa. Eu cito você quase todo dia, você sabe, quando eu abro. Como diz a Juliana Rosa, tá tudo muito caro. Valeu, Juliana. Então a gente se fala. Caro. Mas pelo menos engasguei. Você tá aí numa mansão, nesse cenário sempre bonito aí, Esse... Pelo menos, Você tá bem de vida, Eu escolhi um ambiente mais modesto. Esse aqui tem 350 metros. É um ambiente um pouco mais acolhedor para poder falar com você. Valeu, Juliana. Beijo. Beijão.